Se existe uma parte do bodybuilding que mais gera confusão hoje, essa parte é as categorias femininas. Muita gente olha um palco feminino e pensa que está tudo muito parecido. Vê um atleta, depois outra, e acha que a diferença é só essa está mais seca, essa está mais forte ou essa está mais bonita. Mas não é assim. No feminino, a diferença entre as categorias é muito mais estratégico do que a maioria imagina. E quando o atleta ou o coach não entendem isso, acontece um erro muito comum. O atleta melhora o corpo, se dedica, faz tudo certo, mas continua fora da proposta da categoria. Ela até pode estar muito bem, mas bem para outra lente. E quando isso não fica claro, nasce a frustração. Hoje, eu quero te ensinar as categorias femininas do jeito mais simples possível, mas sem superficialidade. Eu quero que você termine essa aula olhando um palco feminino e entendendo o que está vendo. Eu quero que você consiga perceber a assinatura de cada categoria. E assinatura é a palavra mais importante desta aula. Assinatura é o tipo de físico que aquela categoria espera. E quando você entende a assinatura, você para de comparar errado, para de escolher por moda e para de tentar caber aonde não encaixa. No feminino, de forma bem simples, as categorias que mais precisam ser entendidas são biquíni, wellness, figure e body women's. E alguns eventos podem até aparecer nomes diferentes ou outras divisões, dependendo das federações, mas essas categorias formam a base do entendimento. E para não confundir, eu quero que você pense assim. Cada uma delas tem uma proposta, uma imagem esperada, uma forma de se apresentar e um equilíbrio próprio entre linha, volume, condicionamento e presença de palco. Vamos começar pela categoria biquíni. Biquíni é a categoria que muita gente olha e acha simples, mas ela engana. A assinatura da categoria biquíni é harmonia suave. Isso significa que o físico esperado é feminino, equilibrado, com linha bonita, cintura controlada, glúteo bem apresentado e um visual que passe saúde, beleza e equilíbrio. Biquíni não pede volume extremo, não pede um visual muito duro, não pede excesso, pede controle. É exatamente por isso que muitas atletas erram. Tem gente que entra na categoria biquíni com volume demais, principalmente de pernas ou glúteos, e foge da proposta. Outras entram secas demais, com visual duro demais e também saem da assinatura da categoria. O que normalmente valoriza na categoria biquíni é proporção, linha limpa, cintura marcando bem, glúteo com boa forma, pernas femininas, superior equilibrado e apresentação leve e segura. O que costuma derrubar a atleta? Excesso de volume, excesso de condicionamento, postura ruim, falta de controle corporal e apresentação fraca. A biquíni não é uma categoria de pouco, ela é uma categoria de medida certa. E isso exige leitura. A atleta precisa aparecer dentro da proposta sem exagerar. A pergunta certa não é, ela está bonita? A pergunta certa é, está bonita dentro do critério da categoria biquíni? Agora vamos para a categoria wellness. A wellness é hoje uma das categorias que mais cresce e ao mesmo tempo uma das que mais gera erro. Muita gente simplifica e diz que o wellness é biquíni com perna grande. E isso está errado. A wellness tem uma identidade própria. A assinatura dela é inferior dominante, e isso significa que as pernas e glúteos são os grandes protagonistas. Mas ainda assim, existe uma linha feminina, uma cintura que precisa estar controlada e um superior que acompanha sem roubar a cena. Esse ponto é muito importante. O superior existe, claro, mas ele não pode dominar o físico. Se o superior passa a chamar mais atenção do que o inferior, a atleta começa a sair da proposta. O que normalmente valoriza na categoria wellness? Glúteo cheio, posterior e quadríceps com presença, volume real na parte de baixo, cintura controlada, boa apresentação e um condicionamento bem feito, sem destruir a imagem feminina da categoria. O que costuma derrubar? Um superior muito dominante, inferior sem densidade suficiente, glúteo sem presença, condição ruim e falta de linha de palco. O wellness é uma categoria de assinatura bem clara. Quando você bate o olho, você precisa sentir que a parte de baixo manda no shape. E esse manda não é bagunça, é volume com forma, volume com linha, volume com coerência. Agora, eu quero falar sobre a categoria Figure. Figure é uma categoria que muita gente não entende porque ela fica no meio do caminho entre propostas mais suaves e propostas mais densas. A assinatura da Figure é o atlético equilibrado. Isso quer dizer que é um físico com mais presença de superior do que a biquíni. Mais estrutura de ombro e costas, mais aspecto atlético, mas sem chegar no extremo do fisiculturismo feminino. A Figure não é o biquíni mais forte. A Figure tem outra leitura. Ela pede um shape mais atlético, mais firme, mais completo e superior, com boa simetria e presença.
O que normalmente valoriza a categoria figure? Ombros bem construídos, costas com boa presença, cintura controlada, perna proporcional, condição bem feita e postura forte. O que costuma derrubar a categoria? Parecer suave demais e acabar lembrando a biquíni. Ou parecer extremo demais e caminhar para o fisiculturismo. A figure é o equilíbrio atlético, nem delicado demais, nem extremo demais. E por isso, ela exige muito entendimento. É uma categoria onde o coach precisa ter boa leitura para não levar o atleta para o lugar errado. Agora vamos falar da Body Women's, o fisiculturismo feminino. Aqui, a assinatura é o extremo. Volume, densidade, maturidade muscular, condicionamento forte, físico completo. É importante entender isso com maturidade. A Body Women's não é a categoria para quem está com pressa. Ela exige tempo de construção. Ela exige qualidade. Não basta parecer forte, precisa parecer pronta. Pronta para o critério da categoria. E esse critério é muito mais exigente. O que normalmente valoriza na categoria Body Women's? Massa muscular real, densidade, condicionamento forte, simetria e maturidade. O que costuma derrubar? Falta de densidade, falta de condicionamento, falhas grandes de proporção e a apresentação fraca. E aqui tem um detalhe importante. Maturidade muscular não se improvisa, ela vem com o tempo. Por isso, quando a atleta entra cedo demais nessa categoria, ela corre o risco de parecer em construção, enquanto a categoria pede um físico pronto. Agora, eu quero te ajudar a não confundir essas categorias. E o jeito mais simples de fazer isso é olhar para a assinatura de uma por uma. A categoria biquíni é a harmonia suave. A wellness, inferior dominante. Figure, atlético equilibrado. Body Women's, extremo. Quando você pensa assim, tudo começa a ficar mais claro. Então, você para de olhar só para o quanto o atleta está definido ou para o quanto ela está forte e passa a olhar para a proposta. E aqui entra o erro mais comum do feminino hoje. A atleta escolhe categoria por moda, por admiração ou por comparação. Vê uma wellness famosa e quer ser wellness. Vê uma biquíni ganhando palco e quer ser biquíni. Vê uma figure com presença forte e quer copiar. Mas a estrutura não copia. O corpo não negocia com vontade. A categoria certa não é a que você acha bonita. A categoria certa é a que transforma seu ponto forte em assinatura. O atleta tem uma linha mais suave, cintura boa, equilíbrio e não precisa de muito volume para parecer harmoniosa, a biquíni pode ser o caminho. Se a genética favorece muito as pernas e glúteos, se a parte de baixo responde de forma dominante, a wellness pode ser um caminho forte. Se a atleta tem um visual mais atlético, com ombros e costas aparecendo mais, mas sem ir ao extremo, a figure pode fazer mais sentido. Se existe estrutura, tempo e maturidade para um jogo mais extremo, então a Body Women's entra como uma possibilidade. Mas tudo isso pede leitura. Nada disso pode ser decidido por impulso. Por isso, eu gosto de ensinar um raciocínio bem simples. Antes de perguntar qual categoria eu quero, o atleta e o coach precisam perguntar qual assinatura meu corpo entrega com mais naturalidade. Meu superior domina ou inferior domina? Minha linha é atlética? Meu corpo sustenta essa proposta com coerência ou eu estou tentando forçar? Essas perguntas salvam tempo, saúde e frustração. Também é importante entender que a categoria certa não prende a atleta, a categoria certa liberta a atleta. Porque quando o encaixe está correto, o trabalho rende. A atleta deixa de brigar com o corpo e começa a construir com ele. E isso muda até a forma de treinar, de comer, de posar e de se apresentar. A categoria vira direção. Então hoje eu quero que você guarde isso com muita clareza. No feminino, biquíni não é wellness não é figure, figure não é body women's. Cada uma tem uma assinatura própria. Cada uma valoriza uma proposta diferente. E quando você entende isso, você passa a olhar o esporte com mais maturidade e muito menos achismo. E agora, eu vou deixar a ponte para a próxima aula. Depois de entender as categorias femininas com clareza, a pergunta que parece naturalmente é esta: como evitar o erro de escolher a categoria por ego, por moda ou por comparação? Na próxima aula, eu vou te mostrar exatamente isso. Como reconhecer o encaixe certo e como fugir do erro clássico que destrói resultados. Eu te vejo na próxima aula.